Olá, Marcelo. Olá, Augusto, como você vai? Tudo Boa bem? noite. Tudo bem, graças a Deus e por aí contigo. Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Muito Que bom, bom. muito bom. Um prazer estar aqui com vocês, hein? É nosso prazer também. Que bom. Fazemos o teste aqui, deu super rápido, né? Que bom que hoje as coisas estão mais É fáceis. verdade, é verdade. Conexão hoje está boa. Isso. Conexão como um todo, né? Não é? Conexão entre as almas também. Opa! Vão ser mais ou menos uns 35 minutos, não é isto? Isso, é. Então, nós vamos dividir em dois instantes, né? Em torno de 30 minutos, você vai discorrer sobre o assunto, e aí a gente vai abrir em torno de 15 minutos, dependendo do fluxo, né? Para a gente comentar sobre algum assunto, sobre algum tema específico, sobre um ponto que tenha sido dito e que alguém que está aqui nesse bate-papo tenha tido alguma dúvida ou que queira complementar, né? Só para a gente finalizar e vamos aí em torno de até 50 minutos para que a gente poste depois nas nossas redes, né? Algumas redes aceitam filmes de até 50 minutos. Acima disso, eles já não permitem que a gente poste. Então, vamos tentar chegar em torno de uns 45, 47 para ficar dentro aí do Eu prazo. vou falar a minha fala será de repente breve, então, vou trazer algumas histórias, vou tentar fazer uma coisa diferente. Vamos ver, Ok, tranquilo. tá Da, bom? da forma como você achar mais viável, né? Tá bom, perfeito, perfeito. Eu vou tentar fazer o seguinte aqui, eu acho que para melhorar visualização do público que está assistindo, eu vou tentar desativar os comentários aqui temporariamente. Oh, agora ficou bom. Temporariamente, só para o povo conseguir te ver aí, né? Nossos amigos conseguirem enxergar aí claramente o seu rosto. Depois a gente volta com os comentários. Perfeito, perfeito. Você está me ouvindo bem, né? Perfeitamente bem. A imagem está ótima, está tudo muito bom. Que bom. Vamos. 7h30, né? Então vamos ser É, pontuais, né? vamos. E então, boa noite aí para quem está junto de nós aí já. Prazer mais uma vez estar aqui fazendo meio de campo, né, com esse amigo nosso querido. Para quem não conhece, Marcelo Neto já vive nos Estados Unidos há mais de 20 anos já, né? 22 anos, 23, né? 23 anos, é. 23 anos. Marcelo hoje contribui aí fortemente, né, na seara espírita. Atualmente ele é presidente da Federação Espírita da Flórida e faz serviços de valia assim enormes, né, para a seara espírita, fazendo a tradução de obras espíritas, né, do Divaldo Franco, do Chico, Ivone, e mais muitas outras obras aí, né, que tem sido de valia extrema para todos os nossos amigos que vivem aí, certo? Na verdade, é uma equipe, né? A gente só supervisiona, né? Minha esposa Isso. fica bem à frente disso e uma equipe muito mais capacitada do que eu propriamente dito. De maneira alguma. Marcelo, então, hoje nós vamos ter em torno, como eu te falei, em torno de 30 minutos para a gente discorrer sobre o assunto, para você falar, né? O tema de hoje que nós convidamos o nosso amigo é Amor, Alimento da Alma. Então, a palavra é toda sua, tá? Sinta-se em casa. Muito obrigado, Augusto. É para nós uma grande alegria, um grande prazer e convite que foi feito da parte do nosso querido Simão Pedro e do Augusto, estarmos juntos com a Casa do Caminho, tentando estabelecer estas pontes, esses laços de união entre os dois hemisférios, né? Norte e Sul. E apesar de estarmos aqui já há alguns anos, 23, 24, o nosso coração bate muito forte pelo Brasil. E não poderia ser diferente, né? Daí nós viemos e o calor humano, todos os sentimentos de fraternidade verdadeiros, com certeza foram construídos nesta terra abençoada que se chama Brasil. E a nossa conversa de hoje, falando a respeito deste tema tão importante, amor, alimento das almas. O que seria amor? Que amor é esse que nós gostaríamos de trazer aqui? Há em Atos, no capítulo 17, versículo 28, em Atos dos Apóstolos, uma passagem que fala que
Nele nós vivemos, nele nós nos movemos, nele nós existimos. Nesse amor, nesse Pai Criador, estamos inseridos neste contexto de amorosidade, como se fossem peixes num aquário, sujeitos à solicitude divina, à providência divina, mergulhados em todos os sentidos e observados pelo Criador de uma forma como a gente não imagina. Nesses tempos atuais em que estamos passando pelas situações de confinamento, de isolamento, sem dúvida, eu vou botar o headphone que eu acho que está fazendo muito... Veja se fica melhor um pouquinho. Melhora um pouco? Tá. Tá Perfeito igual? aqui. Perfeito. Perfeito. Então, nesses tempos de confinamento, nós estamos sendo chamados a uma verificação, uma reverificação de valores muito importantes. Porque, sem dúvida, nós tínhamos uma rotina no dia a dia. Acordávamos, tomávamos banho, íamos para os embates materiais, para situações que nos convidavam a ganhar o pão da vida, para o pão que estamos encarnados, precisamos das questões materiais. Mas aí veio essa situação, esse pequeno serzinho que nos confinou de uma forma muito peculiar, nos pedindo, estou colocando pedindo aqui entre aspas, a entrarmos dentro desta nossa casa, nesta nossa casa íntima. Na pergunta 775 do Livro dos Espíritos, a gente repete isso com muita frequência, e principalmente nos dias atuais. O que aconteceria se houvesse um relaxamento, um afrouxamento dos laços de família? E a resposta é interessante, que os Espíritos nos trazem um recrudescimento do egoísmo. Então, voltando para dentro desta célula que se chama família, este ambiente doméstico extremamente necessário para que a gente possa burilar, aprimorar as questões relacionadas ao convívio de uns com os outros, nós vamos enfrentar as situações desafiadoras. Alguns, sem dúvidas, estão num céu de brigadeiro, mas outros estão sendo chamados para uma grande verificação. E eu acredito nas nossas conversas, nos nossos telefonemas, nas nossas conversas fraternas, as situações de conflito, de desalinho, os desafetos do passado que agora começam a se reunir mais uma vez e obrigados a fazerem o caminho de volta. Que caminho de volta seria este? O caminho de volta para dentro dos nossos corações. No Boa Nova, muitos de nós iremos nos lembrar quando Jesus está ali diante do templo em Jerusalém, quando iniciaria suas primeiras pregações, e aquele sacerdote Hanan, que seria mais tarde o algoz da sua causa, da causa do amor, o convida e o faz as indagações. O que tu buscas aqui, Galileu? Né? E ele fala, procuro aqui este reino, o reino divino, e o Hanan não entende muito bem o que seria este reino divino. E ele fala, este reino de Deus, perdão, seria a palavra, é obra divina no coração do homem. Então, não vai haver obra divina no coração de todos, toda esta humanidade, sem que nós não aprendamos o relacionamento de uns com os outros. Nós vemos nas nossas casas espíritas, principalmente aqui nos Estados Unidos, as pessoas que chegam com as suas dores, com as suas dúvidas, com as suas reflexões, nos perguntando, eu quero trabalhar, eu quero servir a Jesus, eu quero realmente fazer a diferença na Terra. Como é que eu faço isso? Eu falo assim, olha, vá assistindo as palestras, vamos começando a conversar, e a gente vai aos poucos começando a conhecer as pessoas. E percebemos que às vezes há um movimento de fuga desta primeira escola que se chama lar, aonde as primeiras lições do amor serão ministradas, e quem tem olhos de ver e ouvidos de escutar vão perceber que ali, naquelas lições do embate, do burilamento, do rala-rala, como a gente fala no Brasil, as situações mais desafiadoras, mas mais abençoadas, vão se deflagrar. Aí eu tenho uma
possibilidade. Qual é o caminho que eu quero seguir? Eu entro para o embate de uma forma beligerante, como sempre fizemos ao longo destas vidas todas, ou eu aproveito este manancial absurdamente fantástico que a doutrina espírita nos oferta para eu pôr em prática? Vai ser fácil? De maneira alguma. Estamos falando que será uma coisa maravilhosa e muito fácil. Mas aí está a proposta. Me lembro de uma fala do Chico, do nosso saudoso Chico, quando uma senhora vindo visitá-lo indaga: Chico, eu tenho uma situação extremamente desafiadora com os filhos, com o marido, e vocês me perdoem se talvez ela não seja exatamente desta forma. E ele vai de uma forma muito doce e fala: minha senhora, grandes provas, grandes desafios, só para grandes almas. Nós estamos sendo convidados a sermos as grandes almas nesses tempos de pandemia, nesses tempos, nesses sinais dos tempos, que está ali muito bem desenhado no capítulo 18 do livro A Gênese, quando Kardec nos fala que os tempos são chegados, os sinais dos tempos, e falando que são anunciadas as situações que iriam promover este impulso para que a humanidade desse realmente um grande avanço nos ciclos naturais necessários para que a gente possa dar um salto quântico neste processo íntimo. Porque a vida toda a gente foi lá para fora. A gente quis conquistar o mundo, a gente quis vencer o mundo com os títulos, com as situações todas. Mas Jesus fala no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33, que no mundo nós teríamos aflições. Ele fala: tem de bom ânimo. Eu posso até imaginar ele se ele estivesse na frente da gente: tem de bom ânimo, cara. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Que mundo seria esse que nosso Senhor Jesus Cristo venceu? Será que foi o mundo das empresas, o mundo das posições, em que o ego se destaca de uma forma tão eloquente? Será este mundo onde as questões materiais nos convidam a uma examinação de orgulho, de quão imponentes nós chegamos nesta escala intelectiva? Ali na questão, acho que 780, me perdoem se talvez não esteja na ordem, do Livro dos Espíritos. Será que o progresso moral acompanha o intelectual? O progresso intelectual acompanha o moral? E ele vai falar que o progresso intelectual ele engendra o progresso moral. Porque a gente ainda renitente, reticente, calcetas nestas atitudes ainda ligadas ao orgulho e ao egoísmo, as maiores chagas da humanidade, nós insistimos em agir fora da linha do amor. Sem dúvida, este amor ele se manifesta em toda a criação divina. Uma das coisas mais importantes que nós temos que trazer, talvez, nesta nossa fala, é falar exatamente deste Criador. Muitas das religiões talvez tenham se perdido na criação dos dogmas que foram estabelecidos, e ali na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala o objetivo desta obra, e ele coloca as questões que fundamentaram toda a fala do Cristo, todas as religiões, e na quinta ele coloca que a questão moral é a definitiva, é a que é o ponto de convergência entre todos os credos, entre todas as religiões. Ali todas as forças deveriam convergir para que nenhuma das seitas, dos credos, dos pensamentos humanos, das ideias sociológicas, tudo deveria convergir para a questão moral. Porque nós somos filhos de algo, não é nem de alguém, de algo que nós não conseguimos imaginar. Nos primeiros momentos do nosso estágio como humanidade, sem dúvida, nós nos colocávamos numa posição ainda infantis e imaginávamos aquele ser, ainda como um ser. Ele não é nem um ser, e um ser, filosoficamente, ele foi criado num determinado momento,
E Deus não é um ser, ele é. Ele simplesmente é a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema. Então, as doutrinas religiosas deveriam primeiro focar nos atributos da divindade. Das perguntas 10 até a pergunta 10 até a pergunta 13 do Livro dos Espíritos, ali está colocado alguma coisa relacionada à natureza divina. E na pergunta número 10, ele nos coloca, Kardec faz a pergunta aos benfeitores: pode o homem compreender a natureza de Deus? E a resposta é: não, falta-lhe o sentido. Falta-lhe o sentido. E na 11 ele vai: mas um dia a gente vai conseguir entender esse mistério? Eu acho que Kardec pergunta de uma forma muito mais elaborada e bonitinha, né? Mas a pergunta é curta. Ele fala: quando não mais estiver o espírito, quando não estiver mais quando não mais tiver o espírito obscurecido pelas questões da matéria, quando é exatamente isso. Nós ainda estamos muito ligados às questões materiais. Então, toda a nossa concepção está limitada a uma visão extremamente materialista. E mesmo nós, nos declarando espíritas de carteirinha, vivemos uma vida como se a vida fosse terminar no túmulo. É interessante porque eu mesmo me pego muitas vezes nas palestras, nas falas, nas situações que se apresentam, nos atendimentos fraternos, aquela conversa, nos conselhos. Eu falo: nossa, teve alguém aqui que me inspirou, porque o conselho veio de uma forma tão arrumadinha, tão bonitinha, tão inspirada. Saindo daquele ambiente, indo para casa, uma situação de desafio bate na minha porta e o Marcelo, tão bom conselheiro de alguns minutos atrás, parece que se comporta como um Marcelo, ser mortal, incapaz de perceber que há uma proposta muito mais bela para cada um. E essa proposta é o amor. É verdade que a gente vai experimentar o amor conjugal, o amor fraternal, o amor filial, o amor por uma pátria, por uma nação, por uma raça. Até nós temos essas questões como se a raça importante fosse a raça humana inteira. Mas nós temos ainda estas questões ainda. Mesmo um criminoso vil, ele se afeiçoa a alguém, a um objeto, a um cão, a um animal. Percebemos aí que há o germe do amor já em estado ainda começando a dar os primeiros passos. Mas a nossa grande destinação é este amor divino, como nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe, pois ele amou a humanidade inteira, sem distinção, do mais vil criminoso até o mais santo dos santos. Há uma história que eu particularmente gosto muito e eu gostaria de trazê-la aqui, que talvez emoldure esta nossa conversa e a torne talvez um pouco mais leve, porque vocês estão acostumados aí com grandes professores, Simão Pedro, Arthur, Valadares, tantas pessoas maravilhosas manifestam-se através desta página, trazendo as notícias, a boa nova, que nos resgata todos os dias da nossa condição aparente de fragilidade. Sim, somos frágeis enquanto na matéria, mas somos mais fortes do que imaginamos, porque temos dentro de nós a semente divina que está germinando-se de uma forma como um dia iremos nos posicionar como aqueles que não mais buscam auxílio, mas como aqueles que auxiliam na criação em toda a obra de regeneração do planeta. Houve, mais ou menos nos anos 70, no estado do Rio de Janeiro, um homem peculiar. O seu nome era Manuel Félix. É uma história real. Manuel era assim, uma fisionomia assim, meio indígena. Ele era porteiro do depósito do Exército, que ficava ali na Vila Militar, na cidade do Rio de Janeiro, na periferia do Rio de Janeiro. Já aposentado,
morava na favela do Fumacê. Todos os dias, aquele homem, às 6 horas da manhã, descia com uma gravatinha laranja, fininha, aquele terninho único, bem único, era o único, coitado. Um sapato um pouco maior, que tinha 2 furos embaixo, que ele colocava com jornal e com uma revista. E o sapato era um pouco maior do que o pé dele, ele se equilibrava ali naquela coisinha ali, daquele negócio. Mas ele religiosamente descia a favela do Fumacê, às 6 da manhã, chegando na Avenida Duque de Caxias, caminhava assim uns bons 1 quilômetro, talvez, indo para a Vila Militar para recolher os restos do café da manhã dos oficiais. Isto era algo que era permitido pelo coronel que ali estava. E engraçado que, chegando com aquelas 2 sacolas de lona, põe à mesa o seu quarto, na verdade a sua casa, era uma casa muito pequena, talvez o menor centro espírita que o Brasil teria, e de um nome Ismael, Grupo Espírita Ismael. Olha que coisa! Ele botava ali os copinhos, botava ali as canecas de alumínio, pegava o pãozinho com manteiga, servia o café. Aquelas moças, aquelas meninas, aqueles meninos todos ficavam ali empoleirados do lado de fora, olhando o Manuel Félix colocar as coisas ali. O café era servido e ele abria uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. Ao acaso, fazia uma leitura, fazia uma prece e os comentários ao sabor da capacidade intelectiva daquelas pessoas que ali estavam. Ali tínhamos o alimento do corpo e o alimento da alma. Manuel Félix era o ponto de convergência onde a paz se fazia presente, pacificando aquela favela de uma forma como nunca imaginaríamos. Mas o que levava aquele homem já aposentado, humilde, religiosamente, descer todos os dias para recolher os restos do café da manhã dos oficiais? Eu diria que era amor. Um amor que talvez nós não conheçamos. Num determinado momento, Manuel chega, fazendo o seu périplo de todas as manhãs, e os restos que ali estavam, cuidadosamente separados, como de costume, não mais estavam. E ele fica espantado, conversa com o sargento, com o oficial que ali estava, e pergunta: o que houve? Por que os restos não estão mais aqui? Não, Manuel, mudou o coronel. Mudou o coronel e as coisas estão bem diferentes. Ele resolveu fazer um inventário, estava havendo muito desperdício na cabeça dele, e agora as rações são muito bem selecionadas e não sobra nada. Manuel ficou muito triste, mas entendeu e aceitou. Voltou cabisbaixo para a favela do Fumacê, chegando ali as mulheres, aquele retrato da fome que nós conhecemos no Brasil, estavam ali empoleirados, ali esperando aquele café da manhã. Talvez uma das únicas refeições que aquele grupo teria. Manuel Félix poderia ter falado como muitos de nós falamos. A culpa é do coronel, que foi modificado, foi mudado. A culpa é dele. Manuel Félix não fez isso. Manuel Félix falou o seguinte: mudou o coronel. Então, o que acontece? O coronel não conhece a gente. Ele não sabe quem é a gente. E ele tem razão. Ele precisa fazer um racionamento melhor. Mas vamos fazer o seguinte: vamos encher as canecas com água. Vamos fazer a leitura do nosso evangelho, os nossos comentários, e vamos orar profundamente pelo coronel. E aqueles miseráveis que estavam ali, por causa da palavra doce e amorosa do nosso querido Manuel Félix, aceitaram com obediência e resignação aquilo que estava sendo passado pelo nosso irmão. Entrava dia e saía dia, e o quadro era exatamente o mesmo, porque Manuel Félix saía todos os dias, ia para o quartel com a esperança de que o coronel um dia mudasse de ideia. Foram-se 2 semanas, talvez, e tudo exatamente igual. Era março, mais ou menos. As chuvas, as águas de março que invadem o Rio de Janeiro, aquelas torrentes
terríveis. E ali, era à noite, na Avenida Duque de Caxias, uma chuvarada danada. Vinha lá no começo da avenida um jipão, era um jipão do Exército, e eles chamavam de Maria Gorda, porque à frente ele era meio fino e atrás a carroceria era meio alargado, né? Meio largo. E aí vinha aquele carro, mas a água subia, os rios subiram, e aquilo invadiu a avenida. E num determinado momento, a água foi tão grande que o carburador deu a última roncada e aquele jipe do Exército morreu. Ali dentro daquele jipe muito grande, um motorista, um oficial do Exército, e atrás um outro oficial do Exército com uma criança ardendo em febre. Ardendo em febre. A chuva era muito pesada e eles não poderiam ali, de repente, sair para empurrar o carro. Porque um precisava ficar no volante, alguém precisava ficar com a criança, e estavam dirigindo, estavam indo na direção do hospital da Vila Militar. Resumo da história, num determinado momento, algumas pessoas de pés descalços, de barriga de fora, desceram ali para empurrar o carro, todos ali da favela do Fumacê, e começaram, vamos, gente, vamos empurrando, vamos empurrando. Os oficiais que estavam ali dentro não entenderam muito bem o que estava acontecendo, mas ficaram maravilhados e agradecidos a Deus. E todos aqueles miseráveis de pés descalços empurrando o carro por quase 1 quilômetro até embaixo da marquise do Hospital do Exército. Chegando ali, alguns minutos depois, os oficiais saem, um com a criança nos braços, e pede para aqueles meninos, para aqueles miseráveis, que esperassem, que não fossem embora. Rapidamente chegaram cobertores, alguns sanduíches quentes, um café quente, e eles ali se estalando os dedos, estalando os lábios, comeram aquilo de uma forma muito ávida. 40 minutos, 1 hora depois, chega o oficial, um senhor assim de meia idade, com cabelo meio alourado, e fala para os moços que estavam ali, por que vocês fizeram isso? Não, moço, porque a gente viu ali no carro um símbolo do Exército. E o nosso paizinho, Manuel Félix, todo dia pede para a gente rezar para o coronel, porque o coronel é um homem muito bom. E a gente reza todo dia para ele. Era o próprio coronel que estava ali com a filha, ardendo em febre. Aquele homem cai, a lágrima corre. Ele fala, levem mais comida. No dia seguinte, no périplo que Manuel Félix fazia, já de cabeça baixa, esperando receber um não, as rações de alimentos estavam ali de forma abundante, como de costume. E ele fala, não sei o que aconteceu, mas o coronel mudou de ideia e pediu para tratar você porque você é um homem da paz, um pacificador. A vida volta ao normal, as coisas começam a fluir de uma forma muito tranquila, e num belo dia, já numa idade bem avançada, o nosso querido Manuel Félix, já tendo agora o direito de ir com um ônibus, porque o ônibus passava ali, ele já tinha aquela questão do passe gratuito, ele não ia mais caminhando, mas velhinho, com as bolsas cheias, ao sair do ônibus, pisa em falso, cai e bate com a cabeça no meio-fio. O sangue jorra, a cabeça aberta, e um grande amigo nosso, que estava ali, que era um oficial do Exército, hoje ele é coronel reformado do Exército, coronel César Reis, César Soares dos Reis, o segura nos braços e fala, Manuel, meu Deus, você vai ficar bem? Eu falo assim, não, César, não vou. Estava na hora de eu ir mesmo. Mas Deus foi tão bom, Jesus foi tão bom, que me permitiu servir toda a minha vida e até no último dia Ele me permite servir. Distribua esses alimentos e dê sequência ao Evangelho no lar, que nós fazemos diariamente, as meninas, as pessoas lá da favela. Siga, meu amigo, siga sendo esse homem de bem. E desencarnou nos braços do César Reis. O cemitério de Ricardo de Albuquerque, o enterro daquele homem, Manuel Félix,
foi de dar inveja à rainha da Inglaterra. Milhares de pessoas estavam ali aglomeradas, prestando e rendendo homenagens àquele homem chamado amor. E, num determinado momento, os companheiros que estavam ali, oficiais, alguns espíritas, e o coronel, que não era espírita, mas o nome dele era Jesus. Olha que interessante. Coronel Jesus. Num determinado momento, eles abrem ali o livro que foi fornecido e a passagem, a leitura que vem, na pergunta 918, caracteres do homem de bem, e ele vai e começa olhando ali aleatoriamente o verdadeiro homem de bem. É aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza, interrogando a sua consciência constantemente, se fez todo o bem que gostaria que fizesse, que pudesse fazer ao outro, interroga a sua consciência de uma forma absolutamente inequívoca. E aí nós percebemos que este homem, anônimo, sem nenhuma projeção no movimento espírita ou nos meios religiosos, foi o grande homem da paz e do amor naquela pequena comunidade que se chamava Favela do Fumacê. Ele distribuía não só o amor material, alimentando aquelas pessoas que estavam ali, mas distribuía o evangelho. Este alimento que vai ficar dentro de cada um de nós, como está ali no livro Nosso Lar, um dos capítulos, Amor, Alimento da Alma, quando a dona Laura dá os seus conselhos a André Luiz, fazendo uma explanação a respeito do amor, como sendo o verdadeiro alimento realmente das almas, o mais importante, o mais necessário para que a gente possa seguir de uma forma diferenciada dos dias que passaram. Então, eu falo, através desse exemplo do nosso querido Manuel Félix, que trouxe talvez um exemplo bem forte e de profunda resignação e obediência a este chamamento que ele teve dentro daquela comunidade muito grande, como um grande pacificador e um sensibilizador de corações que estavam ali naquela vila militar. O convite que nós fazemos nesta noite é para que, ao entrarmos dentro da nossa casa, deste lar, desta primeira escola, e Papai do Céu nos convida a exercitarmos as nossas primeiras lições de fraternidade, talvez não sejamos como Manuel Félix, mas talvez sejamos como Marcelo, como João, como José, como a Maria, aprendendo com estas lições do Evangelho, a darmos um passo ousado. Ousado porque na nossa condição ainda moral que nos encontramos, ele parece ousado. Dar a outra face e perdoar mais um pouco nas situações que vão naturalmente acontecer para cada um de nós e nos convidar a revisitarmos a questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual seria, de fato, a definição de caridade como entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Perdão constante, indulgência constante e benevolência constante. Se conseguirmos, de alguma forma, darmos este passo ousado, que o convite que está sendo posto nos dias atuais, eu tenho certeza, aquele reino de Deus que Jesus falava e que falou para Hanan, as portas do templo, mais rapidamente irá se instaurar dentro de cada um dos nossos corações. Era isso, Augusto, que eu queria falar. É muito breve, uma fala muito simples, comparada a tudo que vocês escutam por aí, mas queria realmente dividir com vocês um pouco do que eu aprendi com esta doutrina, embora seja talvez lugar comum. Aqui me sinto como o padre, ensinando o padre a rezar a missa, porque vocês já são
mestres nessas coisas. Mas, para aqueles que nos escutam, agradeço a paciência e estamos abertos aí, talvez, para algumas perguntas, para algumas questões. Marcelo, como você disse, foi uma fala breve, mas que eu tenho certeza que chegou até os nossos espíritos como um bálsamo, porque se todos estiverem iguais a mim, eu estou encantado, eu estou enubriado, tomado por um sentimento de amor tão pleno, de gratidão, né? Que eu acho que todos nós, como você muito bem disse, estamos sendo convidados a olhar para o nosso íntimo, que é a nossa casa, né? Que é a nossa casa espiritual, né? Acima de tudo, mas ainda mais com aqueles aos quais nós nos comprometemos, né? Em outras instâncias, em outras vidas, e que nós tivemos a chance, né? Pelo amor infinito de Deus, de recuperar esses Ventura ou pessoal. Eu acho que o Marcelo caiu. Vou tentar reconectar com ele aqui, só um minuto. Vamos aguardar ele conectar novamente. Enquanto isso, vamos tentando sentir um pouco desse amor aí que ele veio trazer para nós de tão longe. Caso alguém queira perguntar alguma coisa, gente, vocês podem ir colocando aqui embaixo, tá? Acionei novamente o campo de comentário. Vamos aguardar mais um pouquinho, ele já deve estar reconectando já. Marcelo é um amigo muito querido que eu tive a chance de conhecer nesses últimos dias agora. E mesmo de longe a gente sabe que nós podemos ter a chance de conhecer um pouquinho desse amor, né, que Deus que Deus enviou por meio de Cristo para que nós possamos nos reconectar a cada dia, né, através de vários exemplos que nós temos tido. E como ele bem disse, vou tentar achar ele aqui novamente, nós temos vários exemplos, né, que nos levam a nos religar a esse amor tão puro, né? Marcelo está de volta aí. Estou de volta, não sei nem o que você falou, qual foi a piada que você contou, que eu nem consegui rir. Contei uma piada muito boa aqui. Caímos aqui, mas foi rápido, né, Marcelo? Tá tudo bem aí? Tá tudo bem. Levamos um pequeno tombo. Estava comentando aqui com todos os nossos amigos aqui, que nós tivemos a honra hoje, né, de ter um pouquinho mais de contato com esse amor de Deus tão puro, né, que a cada dia a gente ainda surpreende com quantos exemplos de vida nós vamos ter, né? Hoje tive o prazer de conhecer Manuel Félix, do Rio de Janeiro, através dos olhos do nosso amigo. E quantos Manuéis nós não tivemos a chance de conhecer nessa vida, né? De poder ser contagiado por esse amor que ainda nos falta muito, como você disse, né? De acordo com o livro dos Espíritos, pela nossa pequenez, né, que a gente entende. A gente não tem a intenção de entender o que é Deus, né, ou quem é Deus, como você falou, né? Deus apenas é. Então, nossa compreensão ainda é muito pequena, mas só de que nós possamos entender que nós somos pequenos, mas nós somos obras de Deus. Deus nos fez com todo o seu amor, né? E como você falou, tendo benevolência, indulgência e perdão, primeiramente de nós mesmos, né? Como no próprio Pai Nosso diz, perdoar aqueles que nos têm ofendido. Quem é a primeira pessoa que nos ofende ou quem é a primeira pessoa que nos permite sentir dessa forma? Nós mesmos. Talvez mesmo pela mesma causa que você falou, pequenez, né, de espírito, mas que nós nos reconheçamos como pequenos de espíritos, mas, como você diz, ousados em dar o primeiro passo, sempre tentando dar, mesmo que sejam passos pequenos, né, mas que a gente tente dar. Eu comentei aqui sobre um breve, vou tentar ser resumido ao extremo, caso alguém queira comentar alguma coisa aqui, pode ficar
à vontade. Até agora eu só vi aqui falando que todo mundo está grato, emocionado, está muito feliz aqui de poder compartilhar. Tem uma história que eu escutei do amigo Simão e teve mais alguns outros amigos também que contaram de um amigo, de um senhor que ia até um centro espírita e que todos os dias ele estava lá, carteirinha fixa, né? E ouvia a todos com muito carinho, só que ele não se expunha muito, ele não era de se expor, não era de falar sobre si, era uma alma, era um espírito muito simples, né, na forma de ser, e que veio a se desencarnar, e um dos palestrantes dessa casa desencarnou um tempo, né, e foi recebido pelo espírito desse senhor tão simples, né, que ia até a casa espírita todo dia, de uma magnitude, de uma potência de luz tão forte, né? E esse amigo nosso que ia lá na casa, que ia dava esses estudos, perguntou como era possível esse senhor tão simples, humilde, ter essa força de espírito, ter essa luz, e ele numa simplicidade tão bela, né? O dia que eu vi essa história, eu imaginei ele, né, dizendo isso. Eu apenas sentava lá no banco do centro espírita, ouvia o que o senhor tinha a dizer e colocava em prática todo dia. Olha que belo, né? É tão lindo a gente Isso ter é muito contato com o bonito. mais simples de tudo. E o amor de Deus está nas Isso, coisas mais simples, né? isso é muito bonito. Augusto, tem uma coisa que eu fico pensando, porque a maioria de nós ainda temos esses movimentos de queremos mostrar serviço. Tipo, olha quantas pessoas eu forneço alimento, quantas coisas boas eu faço. São movimentos ainda muito externos, muito ditados pelas questões do ego. Manuel, a grande preocupação dele era instaurar, implantar a paz naquele centro, naquela comunidade. Então ele poderia tranquilamente, e talvez encontrasse o terreno para isso, chegando com as bolsas vazias. A culpa é do fulano lá, do coronel, seja lá de quem for, né? Pelo contrário, ele falou, o coronel, olha como foi lúcido e como foi coerente. Ele não nos conhece, ele não sabe quem somos, ele não sabe que nós pegamos apenas os restos e não o que está sobrando. Então vamos dar o direito dele duvidar. Vamos orar para ele que ele deve ser um homem que está zelando pelo dinheiro público. Então toda essa era a fala de Manuel, lógico, de uma forma muito simples. E nós aí vamos perceber que com a oração, com o exemplo, tudo chega a seu tempo. Ele plantou estas sementes de paz naquela comunidade e construiu exatamente um substrato necessário para que, quando a ocasião se apresentasse, porque a gente sabe que a providência divina acha mil maneiras para despertar e dar uma chacoalhada na gente, a situação se apresentou, aqueles pobrezinhos vieram e mostraram para aquele coronel que não tinha o menor conhecimento. Acredito que ele seja espírita. Agora deve ter carteirinha. Não é isso? Acredito. Tomou contato com a doutrina e percebeu que não é só pelas palavras. É esse movimento íntimo que já brota. A gente está enchendo o pote, eu falo muito isso. A gente está enchendo o pote de amor. O meu deve estar na unha ainda. Quando esse pote começar a transbordar, eu não mais necessito ser reconhecido. Aí a gente se comporta como Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Francisco de Assis. Ajuda-me muito mais a consolar do que querer ser consolado. A compreender muito mais do que ser compreendido. A amar muito mais do que ser amado. E aí a gente vai entendendo que é dando que se recebe. E mesmo que não recebamos do próximo, a gente recebe da providência divina de uma forma como a gente nem se dá conta, porque o amor cobre uma multidão de pecados e vai nos convidando a visitarmos o que nós verdadeiramente somos. O amor não é isso, Augusto. Ele extrai a personalidade e nos funde com a humanidade. E aí a gente vai percebendo que, neste caminhar pela eternidade, a gente vai se utilizando da nossa própria imortalidade, neste ir e vir, nas múltiplas existências, varando a eternidade para a nossa própria imortalidade.
Um dia está por chegar, aí seremos este amor, a pura essência, amor verdadeiro, amor com A maiúsculo. É isso mesmo. Se Deus quiser. Complementando o que você disse, a gente precisa de relembrar todos os dias que nós não temos a necessidade de mostrar a mão esquerda o que a mão direita doa, né? Às vezes eu brinco, né, que é sempre, Cristo sempre nos disse que a melhor forma de se encontrar é doar-se ao outro, né? Isso. Tantos exemplos de Manuéis, como a gente falou, quantas pessoas que se perdem dentro de si para se acharem no outro, né? E não fazem disso um prêmio, um título, né? E uma coisa que eu tenho ouvido falar muito, que eu acho que vai muito ao encontro dessa fase de vida que nós estamos tendo agora, que Deus dê uma puxadinha de orelha em todos nós, de vez em quando precisa, vamos todo mundo voltar para casa, vamos amar quem está nas nossas casas, né? Acima de tudo, entendendo que nós não somos e nem temos a pretensão, né, de ensinar, a gente vai compartilhar o que a gente sabe. E falando sobre o que você disse de uma parte que eu achei importantíssima a gente falar sobre amor, quando você fala que eu estou transbordando, eu estou enchendo muito, né? Nós, na maioria das vezes, nós nos pegamos na nossa pequenez material e nós começamos a nos inflar, a nos encher, a nos sobrepor de conhecimentos, né? Como você disse, a intelectualidade, mas a moralidade, ela é base fundamental para que eu consiga disseminar isso de uma forma humilde, simples, né? E que nesse instante de vida nós estamos sendo convidados de forma bem assim, puxão de orelha, a nos amar. E agora, nada mais, nenhum dinheiro, nenhuma riqueza, nenhum poder, nenhuma propriedade, nenhuma futilidade foi tão pouco vista quanto hoje. Hoje em dia, não importa o quanto de dinheiro nós tenhamos, o cargo que nós tenhamos, né, o status que eu tenho, nós nunca fomos tão convidados a nos amar de maneira tão intensa quanto hoje. Augusto, a gente reclamava de falta de tempo, já reparou? Eu não tenho tempo para nada. Agora nós temos tempo para fazer esse caminho de volta. O que eu vou fazer com esse meu excesso de tempo? Aí nós vamos dar conta do que a gente vai dar conta. Que responsabilidade, né? Pedimos tanto, Deus ouviu. E olha que bênção que nós temos de poder receber na nossa casa espírita um amigo de tão longe que talvez, né, há grande chance de que se não houvesse essa crise, entre aspas, nós não tenhamos tido a chance de nos conectar, assim como todos os nossos amigos que estão aqui hoje. Tenho certeza absoluta que nós estamos sendo amparados de forma abundante pelos nossos espíritos guias, pelos amigos de luz que nos fazem tão gratos a essa hora que nós aprendemos anos em uma só noite. Infelizmente, cronologicamente, foi pouco tempo, mas nós, né, da Casa do Caminho, tenho certeza que todos te convidam mais inúmeras vezes para nos inundar de amor, como você fez hoje, e particularmente, para mim, é uma chance única na vida de poder ter contato com espíritos que se divulgam pelo amor de Deus, que a gente consiga fazer mais vezes isso. Gratidão, meu amigo. Muito que obrigado. Você tenha uma noite abençoada, que todos os nossos amigos aqui também tenham, e a gente espera que em breve a gente se veja de novo. Muito obrigado. Um grande abraço a todos que nos assistem. Abraço ao nosso amigo Simão, Pedro, que fez o convite, a você, Augusto, e a toda a diretoria desta casa, que faz um trabalho belíssimo e de suma importância na região que vocês ocupam. Um grande abraço, que Deus nos abençoe, Amém. que Jesus nos proteja sempre. A todos nós, que assim seja. Abraço, Assim Marcelo. seja. Um abraço grande. Pede para fazer a prece. Pede para fazer a prece. Não. Já foi.